Sejam todos muito bem-vindos! Todas as quintas às 20 horas temos encontro marcado aqui comigo. Temos live e hoje irei abordar sobre chás, trazendo muitos conhecimentos para que vocês saiam daqui com muita informação e depois, é claro, abrir para o chat de perguntas. Então, você que estará online, fique à vontade para mandar suas dúvidas. Você que está vendo depois dessa live, aproveita que vem muita coisa boa pela frente. Meu nome é Rodrigo Moreira, eu sou nutricionista, sou especialista em chás e é um prazer estar aqui com vocês. Aos poucos, todo mundo vai entrando, enquanto isso eu já vou trazendo conhecimento para todos vocês que verão também essa aula em outro momento, ou vocês que já estão presentes e vão rever essa aula, porque eu tenho certeza que sairão daqui com muito mais conhecimentos. Então, aterriza nessa live que vem muita informação para que você saia daqui com uma sensação de que agregou demais para o seu dia. Todos os aspectos, tanto com os conhecimentos propriamente técnicos que serão passados, trazendo soluções, quanto pela própria energia boa que a gente vai compartilhar. Sejam todos muito bem-vindos! Vamos lá! Eu queria começar colocando que vocês sabiam que a associação entre crise econômica, que é um assunto que temos que colocar em pauta, e o uso aumentado dos chamados fitomedicamentos, ou seja, há uma associação com o poder aquisitivo da sociedade e uma maior procura e utilização de terapias alternativas como as ervas medicinais. Os estudos estão demonstrando que há uma necessidade de uma medicina alternativa, também chamada de verde e preventiva, com condutas chamadas de sustentáveis, que tem que ser baratas e eficientes. E isso podem ser resumido às ervas medicinais, que elas têm todas essas características de ser uma terapia alternativa complementar ou propriamente já o ponto-chave tratativo, que tem uma característica renovável, verde, e também com uma possibilidade de um uso regular de caráter preventivo, sendo ainda sustentável, barato e eficiente, ou seja, traz o resultado solucionando o seu problema, sendo uma ótima alternativa. O Brasil, ele possui a maior biodiversidade do mundo, com mais de 45 mil espécies de plantas. Isso corresponde a 22% do total de espécies de plantas disponíveis no nosso planeta. Você tinha essa informação? Olha o quão impactante o nosso país é realmente em relação à sua flora, à sua biodiversidade. E assim tem tanta erva que ainda não temos nem artigo científico trazendo seus efeitos, que ainda nem foram estudadas, mas que tem populações, por exemplo, indígenas, que têm um conhecimento aprofundado, já utilizam de recursos que ainda muitos de nós não conhecem e que podem ser tão eficientes quanto medicamentos, porém com muito menos efeitos colaterais. Que maravilha! Sejam todos muito bem-vindos, se preparem, hoje o dia é de aprendizado. A ideia é compartilhar conhecimentos para que você saia daqui com a sensação de que está realmente com muito mais informações do que você tinha antes de entrar nessa live. E mais para frente eu vou ficar focado nas respostas que serão enviadas aqui no chat. Ainda dando sequência sobre os fitomedicamentos, presta atenção. Infelizmente, a crise econômica causada desde o início da pandemia, principalmente, com destaque também, infelizmente, para a guerra que estamos tendo entre Rússia e Ucrânia, traz um empobrecimento da população, traz um aumento de insegurança da população, traz, infelizmente, um aumento de desemprego e traz um aumento de carga de trabalho para os indivíduos que estão trabalhando. Então, menos pessoas trabalhando, o desemprego maior, e aqueles que trabalham
ficam sobrecarregados e muitas vezes até com redução salarial, trabalhando mais ainda do que estavam trabalhando anteriormente. E tudo isso acaba prejudicando a saúde, com destaque para o prejuízo na saúde emocional. E nós sabemos que a crise econômica ela também está associada a um aumento da taxa de transtornos de ansiedade, que infelizmente o nosso país é o campeão, de uma forma negativa, é claro, da maior concentração de adultos com já diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. Além disso, também a crise econômica aumenta a depressão, tanto com recaídas de indivíduos que estavam já remissos, né, sem estar com a depressão vigente naquele momento, quanto aumenta a intensidade daqueles que estão com o transtorno em fase mais significativa naquele momento, trazendo até risco de suicídio. E uma solução, além de ervas que serão faladas, é a atividade física. Você sabia que exercício físico é tão eficiente quanto medicamento para redução da depressão? E por aí vai. Que maravilha! Passando então um pouco de informações para vocês entenderem que temos alternativas terapêuticas baseadas em ervas medicinais que são sustentáveis, que são baratas e que são eficientes. E podem acreditar, vocês que já estão se permitindo a utilizar as ervas medicinais como uma terapia complementar, vocês já estão saindo na frente de conhecimentos que foram deixados de lado, onde, por exemplo, tínhamos os chamados antigos, né, que já utilizavam de ervas como forma de tratar uma série de complicações de saúde, e cada vez menos a gente vinha recebendo esse incentivo. A minha geração, por exemplo, foi baseada no tratamento com remédios, né? E cada vez mais os medicamentos entrando como uma alternativa. E na verdade muitas das coisas que eram utilizadas anteriormente têm validação científica atualmente, mostrando que realmente são eficientes. Eu vou publicar depois da live, por exemplo, que tem estudo demonstrando. Vocês conhecem o medicamento chamado Cataflã, que é o diclofenaco? Ou vocês conhecem também o medicamento chamado Advil, que é o ibuprofeno? Estes dois são anti-inflamatórios usados muito para redução de dores no corpo. E eu vou publicar um estudo que mostrou que uma substância presente no açafrão, que é a curcumina, tem um efeito tão bom quanto o Cataflã e o Advil para redução de dores nas articulações, sendo que você não teria o risco de, por exemplo, ter aumento de gastrite, aumento de esofagite, até mesmo úlcera no estômago, que acaba acontecendo em pelo menos de 10 a 15% dos indivíduos que usam regularmente anti-inflamatórios. E também erosões, né, inflamações graves no estômago acontecem até 50% dos indivíduos que utilizam. Em média, realmente 30% dos indivíduos que utilizam anti-inflamatórios via medicamento como Cataflã e Advil tem uma erosão na parede do estômago, na parte já mais próximo do duodeno. Isso é muito grave. Outro ponto que é bem interessante, eu gostaria de compartilhar. Vocês sabiam que a busca por ativos de ervas, isso vem antes de Cristo. A história até é difícil de falar. A gente tinha um imperador na China chamado Shen Nung, que tem referências que falam que eram 2.500 anos antes de Cristo, outros falam 4.000 anos antes de Cristo, que foi o chamado imperador que descobriu o chá. Como é que foi essa história? Deixa eu contar para vocês. Este imperador estava sentado, acho que aguardando alguma ação de pessoas que estavam acompanhando esse imperador, e ele estava aquecendo uma água para que ele fosse beber, porque estava frio naquele momento. Só que com a ventania, algumas folhas que estavam
no arbusto ali onde ele sentou, acabaram entrando dentro dessa frigideira que estava sendo fervida. E mesmo assim ele decidiu beber essa bebida que foi formada com as folhas que caíram desta árvore e a água que ele estava fervendo. E aí ele se sentiu muito mais disposto e começou a passar essa informação para outras pessoas ao seu redor. E assim foi descoberto o chá verde, que é o chá mais tradicional que nós temos, chamado de Camellia sinensis, onde nós temos até uma rota do chá que ela é de anos antes de Cristo, né? Com destaque inicialmente então para a China. Da China o chá foi para o Japão, isso mais ou menos 1300 anos antes de Cristo, e aí depois ele já foi distribuído para a Europa, com destaque, por exemplo, para a Holanda, até mesmo a Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, que também era um país com um uso muito recorrente. A Índia também, e as indicações que há relatos, né, que são escritas, que são históricas, né, demonstradas, como por exemplo o livro do chá. É legal de colocar, né? Esse clássico livro do chá, ele foi escrito por Lu Yu, que era descrito como o deus do chá na China. É bem legal. E isso aconteceu mais ou menos em torno de 600 a 700 anos depois de Cristo. E tem uma informação muito bacana que é em relação à palavra chá. A palavra chá em chinês, vocês sabiam que na China são desenhos, né, do Japão. É super bonita a letra deles, parece uma arte cada letra, né? E a palavra chá, eles se resumem a um desenho, um símbolo, né, deles, que é assim, na parte de cima é uma reta com 2 pontinhos, que eles associam à grama. Na parte central, que você tem esse desenho assim, como se fosse um chapeuzinho, é o homem no centro. Então tem a grama, o homem no centro, e na parte de baixo, que parece uma raiz, eles colocam como árvore. Então é um homem no centro, né, entre a árvore e a grama, que seria então mais ou menos essa associação com a história desse Shennong, que estava sentado, esse imperador, e descobriu o chá a partir dessa situação. E tem livros que mostram também a forma adequada de plantio, quais são os utensílios, e existe a cerimônia do chá. Vocês sabiam que para tomar um chá, em muitos países, né, com destaque para a China, para Taiwan, para o Japão, você tem a possibilidade de fazer uma cerimônia do chá, que ela é bem tradicional, mas ela é mantida até hoje, onde você tem um quarto normalmente que é específico para aquelas pessoas tomarem chás. Você deixa tudo que tem do mundo material e você entra ali num templo sagrado e espiritual, e tem até ideias budistas envolvidas, como eles buscam passar naquele momento da cerimônia a simplicidade e a harmonia, e o que eles colocam como impermanência entre todas as coisas. É muito legal. E eles buscam criar um ambiente equalizador, né, onde todo mundo é igual e não há diferenças de classes e religiões. E é como se fosse uma condição onde você está também praticando uma meditação. É muito legal. É muito legal. E aí essa cerimônia do chá, normalmente você utiliza 3,5 gramas para cada 100 ml de água. 3,5 é uma colher de sopa. Eles chamam um dos métodos de extração de Gong Fu, e dura só 40 segundos essa erva na água já aquecida. 40 segundos é muito rápido. Que maravilha! Tem também um ponto bem legal de falar, que é o matcha, que pouca gente comenta, mas o matcha, ele já era uma das versões mais antigas desenvolvidas para facilitar o transporte. Eles chamavam de muocha, né, ou matcha,
que são ervas secas e já trituradas, moídas, que assim facilitava o transporte. Há muitos anos atrás, antes de Cristo, para que esse chá fosse capaz de ser levado para outras regiões, eles faziam aglomerados que eram prensados, que tem até hoje. Os chás mais caros do mundo, você vai encontrar com destaque no chá Puer, eles são normalmente já vendidos nesses formatos mais antigos de conservação. E uma das opções era também o matcha. O matcha ele é feito também com água fervente. Normalmente ele vai gerar algumas espuminhas, né? E o sabor dele é bem suave, ele é mais suave do que um chá verde de qualidade, que também tem um sabor herbal, tem um fundo trufado, mas ainda assim um fundo ainda amargo, né? O matcha já não, ele foi a forma mais popular até no mundo de chá a ser consumido, isso historicamente, devido tanto à sua facilidade de transporte, quanto também esse sabor mais confortável. Antigamente, em anos antes de Cristo, há relatos que os indivíduos que consumiam o chá verde, que é a Camellia sinensis, misturava com cebola, com alho, com uma série de outras especiarias para tentar melhorar a palatabilidade. Mas é que eles erravam na forma de preparo, eles ferviam a erva. E você fervendo a erva, você acaba gerando o desenvolvimento de substâncias indesejadas, alterando tanto o valor nutricional quanto também a parte de palatabilidade. Tem um estudo falando sobre o matcha que ele fez a avaliação de uma quantidade que não era muito alta, era em torno de 4 gramas só de chá de matcha comparado a um chá placebo, ou seja, que não tinha nenhuma substância que fosse fisiologicamente bioativa, né, fosse inerte, ou seja, uma água com alguma cor para se assimilar à cor do matcha. E também esse estudo avaliou o consumo de barras de cereais, uma barra de cereal sem adição do matcha e outra barra de cereal com 4 gramas de matcha. E aí, os estudos demonstraram, né, neste caso, que houve em testes de avaliações cognitivas, tanto de atenção, quanto de processamento de informações, quanto de memorização de atividades do trabalho e até memorizações episódicas, né, de situações que são perguntadas e você tem que melhorar ali na hora, pela alta concentração que o matcha tem também de um aminoácido que é excelente presente na Camellia sinensis, que é a L-teanina. A L-teanina, este aminoácido, tem um efeito neurorelaxante, age no sistema GABAérgico, excelente para pessoas que sofrem com depressão, sofrem com insônia, sofrem com ansiedade, sofrem com pânico e transtornos psicológicos em geral. É até mesmo para controle de apetite, além da epigalo-galactocatequina, que é uma substância já bem conhecida e bem falada, e também há a cafeína presente numa quantidade expressiva que também gera essa capacidade de aumento de cognição, né, e até melhora do estado de humor. Depois que você toma um estimulante, você não fica só com mais agitação, você fica com um melhor estado de humor também. Quando você sente mais energia, a sua energia ela vai vir também com essa associação de você estar mais disposto a conversar, de você estar mais disposto a se exercitar, a sair, a fazer qualquer coisa, e isso muda o seu comportamento, mudando consequentemente seu estado de humor também. E o estudo demonstrou exatamente isso, que o matcha ele tem uma capacidade de mudança de estado de humor, e isso vai melhorar também aspectos cognitivos em relação ao desempenho de velocidade, de raciocínio, de condição de realização de tarefas que são colocadas, estado de atenção, velocidade de fala, de buscas por situações que envolvem memorização e desempenho de tarefas em geral. Então, o matcha é uma das opções que vocês podem procurar, né, que vocês vão encontrar
e é super fácil de tomar, super saboroso e pode ser uma opção para você colocar no seu dia a dia, principalmente durante o dia e durante a tarde, que aí você vai aumentar o seu rendimento nas atividades que você fizer nesse período. Seja um exercício físico, seja um trabalho, até mesmo uma atividade sexual. Se me permitem falar um pouco sobre, também temos informações de benefícios em relação à satisfação na relação sexual e até mesmo tempo de ereção dos indivíduos que fizeram a ingestão. E tem muita coisa legal de história, tem também a parte de um livro que é referência até hoje, que é do pai da farmacologia, que o livro chama de Matéria Médica. É muito legal, onde já havia uma organização de informações trazendo os benefícios de várias ervas. Então, ervas medicinais, os conhecimentos são milenares, só que infelizmente a força realmente da indústria farmacêutica deixa muito de lado as possibilidades e alternativas que a gente às vezes tem no nosso quintal, que às vezes a gente passa por carro em canteiro central que cresce sem necessidade de cultivo, uma erva com efeito terapêutico. E eu não tinha essa clareza até passar os anos e cada vez mais conhecer a indústria que nós estamos sendo colocados. E é uma realidade, sim. Então você tem menor interesse em opções que são baratas, que poderiam ser difundidas e poderiam trazer a solução para muitas situações da população. E com isso a gente só tem marketing de mostrar que esse medicamento te ajuda nisso, que aquele outro medicamento te ajuda nisso, e o incentivo de algo que você possa ter no seu quintal é pouco falado, mas aqui você vai saber. O primeiro medicamento da indústria farmacêutica, vocês sabiam que é um que até hoje é consumido e ele é derivado de uma substância de uma erva que até hoje também é muito falada. Estamos falando no caso da salicina, que vem do Salix alba, que é a nossa querida aspirina, com efeito principalmente analgésico. Essa substância ela foi isolada em 1832, onde em 1839 foi desenvolvido a salicilina, que é o ácido salicílico, que traz respostas expressivas para muitas situações, na época associada à redução de artrite reumatoide. Isso é incrível. Então, do ácido salicílico fez-se a aspirina, que é o ácido acetil salicílico, que é derivado da Salix alba, que para quem não conhece por esse nome científico, estamos falando da sabugueiro. Sabugueiro que é muito falado. Eu estava vendo uma série muito conhecida que só eu que nunca vi na vida, que eu tenho, quase não vejo filme, só estudo na vida, né? Não vejo séries em Netflix, mas como é que era a série? The Walking Dead. E lá tinha uma parte onde um senhor, né, que já tinha sofrido ali as complicações de ser mordido, perder a perna, ele estava buscando o sabugueiro para fazer o chá, porque também ali as pessoas que estavam com ele, acho que tinham sido acometidos por algum vírus e ele estava buscando ervas antivirais para que eles pudessem recuperar. Eu não vi os episódios seguintes para saber se foi eficiente, mas eu acho que sim, porque tiveram ainda, tinha muitas ainda para acontecer, né? Sei lá como é que fala exatamente, mas sei que isso aí é interminável, né? Mas eu tô trazendo isso à tona só para vocês verem que é mais comum do que a gente imagina. Então, sabugueiro, que é a Salix alba, é a matéria-prima do primeiro medicamento produzido pela indústria farmacêutica, que era a Bayer, no caso, que gerou a nossa aspirina, que é o ácido acetil salicílico. Olha que maravilha, interessante, você não acha? Mas é legal te colocar que, para quem não sabia, 30% dos medicamentos disponíveis no mercado, eles são derivados de princípios ativos com destaque para as plantas e micro-organismos. Então, muito do que a gente toma de medicamento sintético, ele é, na verdade, um princípio ativo isolado de uma planta
que você pode conseguir isso em forma de ingestão de chá, por exemplo, entre outros, né? E quando a gente fala de câncer, né, oncologia, aí 60% dos medicamentos que são para câncer estão associados são derivados de ervas medicinais. Então 60% é muita coisa, então tem muita coisa aí que eu reforço, que a gente nem conhece e que poderia aí estar salvando a vida de muita gente. E tem muita coisa que a gente conhece, mas pouca gente conhece. E vocês que estão aqui estão interessados em ter esse conhecimento. Eu não paro um instante de estar aumentando o meu nível de conhecimento, né? O meu volume de conhecimento, o meu volume de oportunidades terapêuticas alternativas através de ervas medicinais. E ao aprender, eu compartilho, né? Tendo uma informação pertinente, vocês sempre estão sabendo também da forma mais mastigada possível para que vocês consigam colocar os conhecimentos em prática. E gostaria de aproveitar esse momento para agradecer a todos que estão se permitindo a colocar os conhecimentos em prática, e os relatos recebidos, eles são muito frequentes, e não é só do maravilhoso xarope de cebola, alho e mel, que nossa, são incontáveis relatos que eu recebo. Eu já recebi, como eu já coloquei isso em stories, não é brincadeira, mais de 1000 relatos. É impressionante o quanto de pessoas que fizeram e também compartilharam, que sentiram benefícios. E o bacana é que não para por aí, né? Então, vários outros conhecimentos partilhados, eu recebo vários relatos de volta. E é muito bacana. O que eu quero dizer é agradecer pela confiança, pois na verdade tudo que é colocado lá não é uma opinião minha. Eu só sou um facilitador entre a ciência e a prática para vocês, né? Onde eu trago uma informação que foi testada, que é segura, que é efetiva, e passo da forma mais facilitada possível para vocês entenderem e colocar em prática. E o mais bonito é que, como já tem a comprovação científica, quem coloca em prática tem os benefícios esperados, né? E traz os relatos, e isso me preenche, né? Isso é um combustível para me dar já bastante desejo de continuar e de manter essa alta intensidade, né? Porque eu estudo todos os dias há pelo menos 12 anos. Eu estudo sobre chás com muita frequência há pelo menos 6 anos. E já estudava sobre chás e já tinha uma família com hábitos de utilização de ervas medicinais como forma de tratamento, até de mal olhado tinha, sabe? Até de boas-vindas ao espaço. Quantas vezes eu já não vi a minha família em qualquer lugar que eles abriam, que eles iriam ficar, seja uma loja, seja uma casa. Eles faziam aquele banho de sal grosso, colocavam bastante alecrim também, e colocavam arruda e davam uma limpada forte na região, entre outras alternativas, né? Então, tá com dor de garganta, tá com dor de barriga, né? Você tá sentindo mal, sempre tinha alguma erva que me ajudava demais em vários formatos. Eu ingeria, eles faziam pomadas, a gente fazia inalação com muitas ervas, colocava até no chuveiro, né, para que durante o bafo ali de um banho quente você tenha uma aromaterapia dentro do chuveiro e você consiga se sentir melhor. Também passava óleo essencial, tanto no corpo, principalmente nos pés, quanto também de uma forma próxima dos lábios para você conseguir inalar. Então é muito legal, tá? Aí o legal de colocar sobre as plantas medicinais. Ó, vocês precisam, além de saber qual planta serve para cada necessidade, entender um pouquinho mais sobre como é que acontecem esses efeitos. Por que que se eu tomo uma espinheira santa, por exemplo, eu recebo uma redução de dor na minha gastrite e uma melhora da cicatrização, né? Como é que isso acontece? Então, as características das plantas medicinais, a gente destaca que são complexos de múltiplos princípios ativos. Então,
As plantas medicinais possuem vários nutrientes presentes em uma só planta. E que isso, quando extraído e ingerido, né, a extração você vai fazer, por exemplo, de colocar a planta numa água aquecida, você vai ter um efeito que age de forma sinérgica, né? Ou seja, que essas plantas, uma ajuda a outra a ativar ou inativar mecanismos do nosso organismo que gerem como resultado final aquilo que aquela planta já foi vista que tem capacidade de promover. Então ela inibe uma enzima que poderia prejudicar a complicação, por exemplo, de gastrite, ela ativa uma outra enzima que vai ajudar numa cicatrização, elas agem de forma sinérgica, né? E normalmente apresentam os chamados múltiplos alvos farmacêuticos. Então, se eu pego uma camomila, que é conhecida como uma ansiolítica, com efeito de redução de ansiedade, né, que tem um efeito calmante, excelente para indivíduos com depressão, ela também tem uma ativação em múltiplos alvos, como por exemplo, redução intestinal de inflamação. Você que tem inflamação no intestino, tem inflamação no estômago, a camomila, ela não tem só esse efeito calmante. Por quê? Porque as ervas medicinais são complexos de múltiplos princípios ativos que agem em geral de forma sinérgica, né, onde os princípios se ajudam a trazer efeitos mais intensos e agem em múltiplos alvos farmacêuticos, né, em diferentes regiões e podem assim ajudar em diferentes patologias. Ainda dando sequência para vocês terem noção do quanto uma erva pode agir em várias regiões do seu corpo, eu falei que a camomila tem o efeito que todo mundo sabe, calmante, tem o efeito anti-inflamatório no seu intestino e é uma das ervas com mais embasamento científico para a melhora da diabetes, onde 3 saquinhos ou 3 colheres de chá por dia das flores de camomila, né, chamadas de inflorescências, elas trazem uma redução na glicemia e, se mantido o consumo dessa quantidade regularmente, uma redução da hemoglobina glicada, trazendo então uma melhora no quadro. Quando você administra um medicamento isoladamente, você produz um efeito determinado. Mas quando este é associado, como é o caso das ervas, a outros nutrientes presentes, você vai desenvolver uma interação e essa interação ela pode trazer efeitos tão bons quanto medicamentos. Eu publiquei e vou colocar aqui para vocês sobre a lavanda. Eu vi que pouca gente deu valor, eu acho que dentro de outros engajamentos, para essa informação. E presta atenção, porque você tem uma alternativa para reduzir sua ansiedade, para reduzir a sua depressão e você está usando menos do que deveria. Olha o que esse estudo traz para a gente, que consumir 2 vezes por dia a lavanda em forma de chá reduziu a depressão. Vocês têm noção do quanto isso é importante para a população? Vocês têm noção de quantas pessoas que estão passando por momentos de ansiedade, momentos de depressão, isso gera tristeza, isso gera dificuldades de relacionamento, isso gera baixa produtividade, e você ter uma alternativa terapêutica que traz resultados significativos e seguros, isso tem que ser difundido, mais pessoas precisam ter esse conhecimento. E aí eu peço para os nutricionistas que estão acompanhando essa live, permitam-se aos conhecimentos das ervas medicinais, permitam-se a ter um aprofundamento em terapias complementares e integrativas ao que a nossa prescrição alimentar pode oferecer. E vocês, pacientes, vocês, seguidores em geral, permitam-se também a colocar em práticas com segurança as informações que são passadas. Não estou colocando aqui para ninguém substituir nenhum medicamento. Não é assim que as coisas funcionam. Vocês precisam, na verdade, ter o conhecimento.
E aí, se houve prescrição de medicamento, avalie com quem prescreveu. Mas tendo conhecimento, você vai poder se ajudar e você vai poder ajudar muita gente que está ao seu redor. Então, eu queria dar valor a essa informação, porque você ter a oportunidade de encontrar lavanda. Ah, mas eu nunca tomei a lavanda. Pô, procura lavanda. Você já procurou no Google lavanda para comprar? Será que você não consegue receber na sua região, mesmo que seja num lugar um pouco mais distante de você, que você tenha que ir lá buscar? Ou começa a perguntar para as pessoas perto de você: você já ouviu falar da lavanda? Você já ouviu falar da lavanda? Eu tenho certeza que uma hora você vai chegar em alguém que pode falar: ó, eu já ouvi falar e já sei onde tem. E aí você consegue ter essa alternativa para melhorar a sua qualidade de vida. Deixa eu tirar aqui. Que maravilha! Hey! Bom, olha só, essa informação muita gente me pergunta e eu preciso passar para vocês. Então acho que um dos momentos mais importantes da live vai ser este. Muita gente fala assim: eu posso consumir ervas frescas ou as ervas precisam ser secas? E se eu tenho erva fresca, como é que eu faço para essa erva ficar seca? Vocês querem aprender? Agora chegou a hora de interagir um pouco com vocês. Coloca aí nos stories. Quem sabe fazer uma erva fresca virar uma erva seca? Escreve sim nos comentários. Quem não sabe, escreve não nos comentários. Sem julgamento sempre. É só para saber. Se você não sabe, tá tudo bem. Tem muita coisa que eu não sei também, de muita coisa nessa vida. E é só para saber. Se vocês sabem, aí eu nem dou sequência na explicação. Olha lá, a Glaucia colocou não, a Rosimeire colocou sim, a Rosimeire colocou eu não sei, né? A Silene colocou deixa eu desidratar na geladeira. Conta um pouco mais. Obrigado aí por todo mundo interagindo. A Carla colocou não, a Cláudia colocou não, a K Soares colocou sim, Regiane não, Costa Aglai sim, Silvana não. Muito legal. Elitana Oliveira não. Muito normal, né, não saber. A Silene colocou ou colocam no sol para desidratar. Então, pode deixar que eu vou ensinar vocês. Renata não, Domingas não, Norma não, o Renato sei só seca, a Renata, né, sei só seca, o João falou não sei, a Gessina não sei, mas acho que coloca no sol. Pô, muito obrigado pela interação de vocês. A Tarik, Pai Nutri não, a Tita e o não, Zezinha não. É muito legal saber, porque para mim é muito importante saber o que eu preciso ensinar, assim, passar os meus conhecimentos para vocês. A Rosimeire, por que desidratar? Uma boa pergunta. A Mari, eu acho que coloca no sol. É muito legal saber, assim, mesmo que não saibam, o que vocês acham que deveria ser feito, para que eu entenda quais são as visões de vocês. Ó, eu coloco num saco de papel no sol, a Sandra, a Cláudia colocou não. Bom, vamos lá. Muito obrigado pela interação de todos vocês, viu? Gratidão demais. Agora eu vou ensinar vocês na forma certa. É muito mais simples do que parece, mas eu entendo que isso é pouco falado, por isso que você fala, pô, e aí? Né? E eu tinha esse dever de falar para vocês como é que vocês vão fazer uma erva fresca virar seca, porque é uma das perguntas que eu mais recebo. Pode ser fresca, né? E aí eu percebo que muita gente fica nessa insegurança quando eu coloco numa receita erva seca de usar uma erva fresca. A erva fresca, então, qual que é o objetivo de você deixar uma erva fresca virar uma erva seca? Conservação. Se você for pegar uma quantidade grande de ervas, por exemplo, quando você pega um arbusto do chá verde, que é a Camellia sinensis, você tem em torno de 150 gramas. E isso, para você armazenar, você vai precisar de métodos que dê condição de durabilidade daquela erva para você poder utilizar por ano, muitas vezes 2 anos. E aí você vai precisar fazer o processo de secagem. Esse é o principal objetivo. Então, o primeiro ponto:
Quando for colher as ervas, colhe com cuidado, né? Então já colhe as chamadas ervas sadias, tá? Então olhe quais as que estão já com uma apresentação legal, as que não estão você tira de lá, e aí você pode lavar em água corrente e deixar escorrer bem, que aí você tira todas as impurezas que possam estar nessas ervas, né? Então faz isso de uma forma bastante suave, né? Para que você acabe também não machucando essa erva, e deixe por um período de umas 6 horas, depende do momento que você fez e de como é que está a temperatura, também a parte de umidade, de vento desse dia. Aí a secagem, você vai deixar essas ervas em sombra. Então, ó, primeiro ponto que eu já imaginava que muita gente ia falar e que não deve ser feito desse jeito: não deixa erva fresca que foi lavada, secada no sol. Ela tem que ficar num lugar com sombra, mas este lugar que bata vento. Então normalmente você coloca em alguns saquinhos, não de plástico, né? Tenta colocar em algum tecido que passe um vento, e você pode deixar pendurado, por exemplo, no seu varal, se você tiver algum lugar dentro da sua casa onde não bata sol diretamente. Pode bater um sol ali na região, mas você não vai deixar num cabide ou num varal exposto diretamente ao sol, ok? Então, em um local com sombra, e aí um local que bata vento. E normalmente, então, esse lugar bem ventilado, em torno de 3 dias você já vai ter como que uma erva fresca vire uma erva seca. E aí, normalmente você pode até cortar em pedaços menores essas ervas já secas, e aí você vai guardar em uma embalagem de preferência de vidro, e de preferência também que tenha um bom sistema de fechamento, né, para que você não deixe entrar ar, senão oxida essas plantas. E oxidar seria envelhecer mais rápido, seria deteriorar. E aí ou você pega este recipiente de vidro já escuro, ou você passa um papel alumínio por de volta, e aí você só tenta colar algo para identificar, né, qual a planta que lá está, qual foi o dia que você colocou, né, o dia de secagem, né, a parte que está sendo utilizado. E normalmente essa erva que era fresca e que virou seca e que foi corretamente armazenada, ela tem uma validação de 1 ano. Tem estudos demonstrando que ervas com mais de 2 anos entre sua colheita e o seu consumo desenvolvem uma maior quantidade de chamados metais tóxicos, como alumínio, como chumbo. Então a gente chama de folhas velhas, e aí tem que ser evitado. Então cuidado também com o lugar onde você compra as suas ervas. Se você vê que aquela erva está feia já, provavelmente aquela erva é velha demais. E aí você tem o risco de não ter uma quantidade legal dos nutrientes presentes, e tem o risco de ter uma concentração maior dos chamados metais pesados, como destaque o chumbo e também o alumínio. Maravilha! Agora eu vou ficar aqui no nosso chat fechado. A Rosemary: a seca e a fresca têm o mesmo efeito, você só precisa ajustar a dose. Então ervas frescas você vai colocar uma maior quantidade, porque quando você pega uma erva seca, ela está sem a umidade, né, que também pesa. Então se você pesar a erva seca, comparado, por exemplo, vou pesar 10 folhas de hortelã frescas ou secas. As secas serão mais leves, porque não tem o peso da água que na secagem você acabou tirando dessa erva, que as ervas também possuem água na sua composição. Então você vai colocar uma quantidade, por exemplo, de o dobro de ervas frescas em comparação à quantidade que se utilizaria de ervas secas. E assim os dois vão trazer resultados excelentes,
né? Eu gosto mais ainda de ervas frescas quando possível, porque o óleo essencial ele está muito mais intenso, e o óleo essencial também traz tanto aumento da biodisponibilidade dos nutrientes presentes, ou seja, os nutrientes presentes nas ervas normalmente eles são aumentados quando eles têm tanto a sua substância ativa presente e o óleo presente nesta erva que está sendo utilizada. Por exemplo, tem estudo com açafrão que mostra que a curcumina presente no açafrão, quando ela está combinada com o óleo gerado pelo açafrão, ela aumenta a sua biodisponibilidade. Eu vejo muita gente falar apenas da pimenta do reino por ter piperina, né, que é a Piper nigrum, seu nome científico, mas tem várias outras ervas e vários outros formatos de você aumentar a biodisponibilidade da curcumina, por exemplo, presente na turmênica, né, que seria o nosso açafrão, e que traz resultados significativos em relação ao aumento da quantidade absorvida dos nutrientes presentes. Muito bom, meus amores, obrigado aí por todo mundo que ficou me ouvindo. Tem mais, vamos agora responder as dúvidas que foram enviadas. Eu não consigo abrir aqui uma interrogação, então por favor envie no chat, que aí eu vou lendo e vou respondendo, agora respondendo o máximo possível de pessoas. Que maravilha! Hey! Pá! Vamos que vamos! Ó, Sandra, obrigado pela explicação. Ô, Sandra, eu que agradeço. Deixa eu falar um pouco mais também. Poxa, eu falo, repito, que a galera que está nesse perfil é diferenciada. Ó, eu só agradeço porque chegaram pessoas até esse perfil que são muito educadas, que são muito gentis, que trazem uma energia muito boa para toda interação que eu faço. Então eu adoro responder os comentários, eu adoro responder os directs, né? Eu adoro, claro, ver o engajamento, o crescimento desse perfil, mas desse jeito, que é muito gostoso. Vocês são pessoas muito amorosas, muito educadas, e eu acho que eu também passo isso para vocês e a gente faz uma troca, né? Mas não é sempre que a troca acontece, né? E com vocês sempre agradecem, né? Vocês sempre reconhecem o esforço, reconhecem o conhecimento, entendem muitas vezes a forma de resposta. Quantas perguntas que eu recebo que eu mando um vídeo de resposta e aí a pessoa que recebe agradece, entende que ali está a resposta que ela precisa e que, poxa, eu fiz o que eu pude, né, para poder ajudar, né? Muitas vezes eu consigo responder e, se for necessário, eu acabo escrevendo, eu acabo gravando eu mesmo ali, mostrando o meu rostinho, mas isso é incrível. Então isso me motiva, isso me preenche, fica tudo muito mais leve, né? Porque vocês sabem que gera um trabalho gigante ficar aqui publicando conteúdos, tem que estar estudando, não é assim, publicando de qualquer jeito, né? Tem muito respeito, muito trabalho por detrás, né? Muito amor envolvido, então eu faço com muito compromisso, né? E enfim, e é gostoso receber essa retribuição de respeito também, de amor, de interação, né? De muita gente compartilhando, muita gente marcando pessoas. Pô, só agradeço, não precisa de mais nada, né? Vocês não precisam, eu não cobro nada para passar meu conhecimento, e a atenção de vocês é um retorno incrível. Então tá ótimo, para mim, tô muito feliz desse jeito. Desculpa aí perder um pouco do foco, porque, nossa, meu coração vibra, né? Minha pele se esquenta, é muito amor envolvido, e eu sinto isso de vocês cada vez mais. A gente forma uma família, uma comunidade, algo desse tipo, sabe? Onde eu respeito vocês, vocês me respeitam, eu valorizo vocês, vocês me valorizam, né? Eu passo conhecimento, vocês também trazem conhecimentos, trazem relatos, difundem, compartilham as informações. Cara, isso é incrível. E que a gente chegue junto a cada vez mais pessoas, que cada vez mais pessoas tenham as informações, que todo mundo se ajude aqui, né? Eu adoro ver os comentários onde
uma pessoa que comentou responde outra tentando ajudar, e aí elas se conhecem, né, e vira amigo e todo mundo sai ganhando. Então eu passo o que eu sei, você fala o que você sabe e todo mundo vai trazendo conhecimento para a gente realmente se ajudar, tá? E vocês estando aqui presente, do jeito que vocês fazem, tá lindo. Eu só agradeço. Somos já 80 mil. Olha, eu comecei esse Instagram faz um ano com o Luan, que é alguém que me ajuda demais. 80 mil pessoas, pra mim, é assim, eu acho incrível. Eu valorizo cada uma pessoa que aqui está. E 80 mil pessoas podendo ter a informação para melhorar sua qualidade de vida. Desculpa aí, mas eu precisava falar tudo isso daqui. É um desabafo, mas com muito amor envolvido, né? Sintam tudo que eu estou enviando, porque eu recebo muita coisa em troca. Ai, que maravilha! Desculpa aí se falei mais do que deveria, mas é realmente do fundo do coração. Bom, Jorge colocou, o xarope de cebola é uma bênção. Esse xarope aí, meu Deus do céu, que legal. Minha família já fazia esse xarope, né? E quando eu encontrei embasamento científico, eu falei, puta, fala sério, que esse xarope, que é um xarope familiar, realmente traz resultados significativos. Que demais! Então, cada vez mais, né, conhecimentos já antigos que estavam sendo deixados de lado, realmente trazem resultados. Olha lá, João e Rosemary, que bom, amanhã eu vou bater. Meu, essa interação de vocês aqui, eu fico sorrindo à toa. Que maravilha. Interajam muito, né, nos comentários, ajude o outro, leia o comentário que tá lá, né, tenta ajudar as pessoas que estão perguntando. Eu passo meu conhecimento, passo o seu também. Todo mundo aqui tem voz, né, ativa nesse perfil e eu fico muito feliz. Ensina o xarope de cebola, Maninha Dantas. Maninha, por gentileza, ao acabar a live, o último post ele tá fixado, ele é salvo. Você acessa quando der e lá vai estar toda a forma de preparo, super simples. Se você quiser, tem um vídeo também lá no meu canal do YouTube. É só você acessar no YouTube Nutri Rodrigo Moreira e digitar xarope para imunidade. Mas vai no perfil aqui que tá super fácil, é o post último fixado lá, tá bom? Que mais? Olha lá, o o Wagner, pô, o Wagner é um também que eu já falei várias vezes no direct, satisfação. Parece amigo já todo mundo aqui, amigo, amiga, familiar. Caraca, é muito forte isso, hein? O Wagner colocou que não é um xarope, é um presente de Deus, muito bom. Você tá doido. Cara, ó, tem coisas na vida que o dinheiro não compra, né? Essa palavra parece clichê, mas eu vou compartilhar. Hoje eu passei por uma situação que me chamou muito a atenção. Assim, hoje era um dia que eu não iria atender, né? Eu tinha fechado minha agenda para fazer outras coisas. E aí entrou uma pessoa em contato comigo ontem e quis agendar para hoje. E eu quase nunca faço isso, porque a agenda ela é preenchida, não tenho vaga assim. Aí eu falei, eu vou atender. Amanhã não tenho ninguém, tal, vou atender essa pessoa. E nem sabia quem que era a pessoa. Essa pessoa, ela trabalhou numa empresa que vendia, no caso era instrumentos musicais, para o meu pai, que tinha uma rede de lojas. E que a situação é que tiveram pessoas dentro da empresa do meu pai que fizeram sacanagem, recebiam comissões e fizeram como se fosse uma quadrilha dentro da empresa, ao nível de ter que fechar a empresa. E ele comentando sobre o meu pai, por que eu estou dizendo isso aí também? Eu, minutos antes de começar o atendimento, eu escrevi uma frase lá que está nos stories de Deus. E eu fico, Deus é muito interno para mim, não é uma coisa que eu exponho tanto. E aí eu coloquei isso e aí veio essa pessoa conhecia o meu pai e ela contou que um dos funcionários da época, ele realmente, essa pessoa tinha visto situações onde ele recebia, isso é uma certa propina, né? Onde, por exemplo, a empresa do meu pai fazia uma compra,
de um volume de produtos. E eu vou falar mais, presta atenção, né? Tô desabafando com amigos e amigas aqui. Fazia compra e as compras eram grandes, eles falavam que a empresa foi grande, eles compravam 500 mil reais só dessa empresa por mês de instrumentos musicais. E que esse funcionário que era responsável pelo setor de compras, ele recebia uma comissão por fora, por cada venda que ele fazia ali, compra, né? E isso se tornou um esquema gigante dentro da empresa, ao ponto de ter que fechar a empresa de tanto problema que isso gerou. E ele comentando, ele falou, cara, a empresa do seu pai, ele era vista como a mais honesta do mercado, com a melhor reputação. Ele falou, para você ter ideia do quanto eles eram valorizados, mesmo eles não sendo tão grandes quanto outros que tinham tamanhos maiores, né, muito mais lojas, eles estavam entre o top 3 da minha empresa, entre as empresas de mais credibilidade. E isso eles falam que os vendedores usam para poder vender sem medo. Então vende, você quer vender 500 mil? Pode vender, que esse aí nunca atrasou um boleto, né? E eles estavam entre os 10 com maior credibilidade do Brasil, sendo uma empresa de família pequena, porque eles nunca, segundo esse vendedor que foi meu paciente, atrasaram um pagamento. Cara, isso é muito forte, né? Porque foi um presente de Deus ter recebido ele aqui, porque era um dia que eu não ia atender. E a gente ficou, acho que 3 horas e meia no atendimento. 3 horas e meia no atendimento. 3 horas e meia no atendimento. Eu quero que você me fale aqui, né? Se você já passou por algum profissional que te deu uma escuta ativa, como esse caso. Se é porque, infelizmente, a gente tem visto atendimentos sem humanização, sem empatia, né? Onde são rápidos, a pessoa ali pergunta o que você tem rapidamente, demora 15 minutos no máximo o atendimento. O atendimento durou mais de 3 horas, né? Não só por essas informações, mas porque foi uma energia diferente. E sei lá, eu acredito que, olha só, essa luz que está aqui atrás de mim, e nesse momento que eu estou falando, olha essa energia que está aqui atrás de mim. Eu sinto isso, eu acredito nisso. E aí o que eu quero dizer é que quem trabalha com verdade, com respeito, com simplicidade, com honestidade, Deus vai te honrar. Então continua assim. Quem trabalha de forma correta, o Deus vai te honrar. E você vai ter muita saúde e muita coisa boa lá na frente. É isso, não quero mais me prolongar. Desculpa aí todo o desabafo desses últimos minutos, mas eu espero só passar as melhores energias para vocês. E aqui ó, o Jorge colocou atendimento do SUS, a Norma Verdade, a Tita Verdade. É isso, bom, satisfação enorme, já tem um post aí para vocês. Quinta que vem tem uma nova live, trazendo o máximo de conhecimentos, e a gente se vê, como eu falei, já com post, já nos stories, também todos os dias alguma novidade aqui, algum conhecimento eu estou compartilhando. Muito obrigado por todos que participaram dessa live, por todos que estão presentes nesse momento. Muito obrigado por todos que deixam seus comentários nas publicações, que marcam outras pessoas, que compartilham os posts, que salvam, que ajudam no crescimento, indicam o perfil para amigos, para familiares, para outras pessoas. E muito obrigado por todos que se permitem a colocar os conhecimentos em prática e trazem os seus relatos. Mais uma vez, com toda humildade, gratidão por essa excelente sensação que vocês me fazem gerar, e nos vemos quinta que vem às 20 horas mais uma vez. Uma boa noite para vocês e um excelente fim de dia para vocês e toda a família. Um abraço forte, um beijo no coração e até a próxima. Que maravilha! Hey, fui!